que nós temos que discutir? É bem simples. A proposta, o projeto desse desgoverno é capenga, é um monstro, é muito ruim. Acontece que a disputa que nós estamos fazendo é no campo de comunicações. Não é no campo simplesmente do ato em si. Naquela reunião que nós tivemos no Conselho Sindical, onde veio o deputado Bozella, ele disse que no dia seguinte ele ia conversar com o Paulo Guedes sobre o assunto. E eu disse a ele, estou à disposição, meu filho. Se quiser me botar com o Paulo Guedes para debater isso, dando igual para os dois, eu vou me divertir. Porque não tem sustentação alguma. O problema é que nós temos que entender bem isso para poder levar para a massa, levar para o povo. E eu digo, se necessário, a gente ter capacidade suficiente para até, se for preciso, parar o Brasil, se for o caso. Então eu vou expor para vocês, bem rapidinho, 5 razões. Tem muitos mais, tá? Nós podemos esmiuçar o que quiser. Mas tem 5 razões básicas para que a gente brigue pela rejeição da PEC 006 de 2019, esse projeto desse desgoverno que efetivamente beira o absurdo. Em primeiro lugar, há uma grande mentira. A mentira dele de ficar dizendo que é necessária a reforma, que a reforma é que vai engrandecer o Brasil, e esse monte de mentiras. Eu não vou nem me ater muito a essas considerações, porque hoje aqui eu tenho o Daniel, que vai com certeza mostrar para vocês, do ponto de vista de um economista que entende do assunto, o que acontece. Até porque nós já fizemos junto uma mesa que foi bem legal. Então, não vou nem me ater muito a discutir isso. Mas entendam. Nós temos um seguro social no Brasil, que é, como se diz, um regime de repartição. Ah, confuso, não é nada confuso, pessoal. Regime de repartição, ou se vocês quiserem, pacto de gerações, é aquele em que as pessoas que estão em atividade contribuem, e esse é o dinheiro que paga o benefício do que já está inativo. Pessoal, é assim em qualquer país civilizado, tá bom? Não tem nada de absurdo não, é correto, corretíssimo. Eu sempre gosto de lembrar, o problema que está acontecendo no mundo hoje é que a tecnocracia reclama que o trabalhador cisma de aposentar e continuar vivo. Antigamente morria rapidinho, né? Agora fica vivo mais tempo, fica muito caro. Para ainda, fez menos filhos. Fazia 15, agora 2 só, acha que tá bom. Vamos parar com a gozação. Longevidade, controle da natalidade são avanços da humanidade que a gente deve saudar. É bom e não é ruim não. Aí alguém diz, mas aí o seguro social fica mais caro. Pessoal, o seguro social fica mais caro, na realidade, quando as condições econômicas são muito ruins. Quando as condições de trabalho geram invalidez. Aí é que o seguro realmente fica mais caro. Agora, de qualquer forma, se há o envelhecimento populacional, ao mesmo tempo há o crescimento das riquezas do mundo, da produção. Então é preciso entender bem quem é que deve pagar se houver uma despesa a mais no seguro social. Só que além disso, já aconteceram reformas, meu povo. Em 98 houve a primeira reforma. A reforma que mudou, inclusive, o conceito da Previdência. Antigamente, você dizia seguro social, Previdência, tem que garantir o seu segurado em condições próximas que ele tinha atividade, tem que distribuir renda pelo Brasil, não é? O aposentado volta para a cidade dele, gasta dinheiro lá, e tem também que abrir vaga no mercado de trabalho, ou seja, o cara deve aposentar-se de verdade. O meu saudoso mestre Aníbal Fernandes me ensinou que aposentar-se deveria significar retirar-se para os seus aposentos, entendeu? Sair do mercado de trabalho e passear em Aparecida, gastar seu dinheiro, mas não estar trabalhando para sobreviver. Então, a briga começa nesse sentido. Em 98 isso mudou. Em 98 a emenda 20 disse que o principal mesmo da Previdência é o equilíbrio financeiro e atuarial. Começa aí a palhaçada. Veja, o cálculo atuarial, aquele estatístico, né, que diz qual é a chance de ganhar na loteria, essa ideia do cálculo atuarial é algo que o nosso sistema nunca fez. Teria obrigação de fazer e nunca fez. De novo, o nosso regime é um regime de repartição. O servidor público foi a bola da vez em 2003. Eles estão agora dizendo que vão equiparar os benefícios. Opa. Isso já aconteceu, pessoal.
quem fizer concurso para ser servidor público federal, não tenha dúvidas, vai se aposentar como se fosse vinculado ao INSS. O mesmo cálculo, o mesmo limite, a mesma forma de contribuição. Acabou! Quem é que tem direito a aposentar pelo último salário? Quem já estava no sistema antes e pegou as regras de transição. Então, olha, as emendas já aconteceram. Vou dizer mais. Do ponto de vista da lei ordinária, da lei comum, o trabalhador só perdeu. Perdeu na pensão, perdeu no auxílio-doença, perdeu tudo. Só perde. E agora o cara vem me dizer que a reforma é necessária porque senão o Brasil... Vamos parar com a mentira. Eu ainda vou acabar de alinhavar, aí vocês vão me dar razão logo nesse primeiro ponto. O segundo ponto, qual é? É simplesmente a desconstitucionalização das regras. Pessoal, eles querem tirar as conquistas de 1988, eles querem tirar da Constituição. É um negócio muito simples de entender. Artigo 40 e artigo 201, e o tal do 201A que faria lá a capitalização, eles dizem, as regras serão objeto de uma lei complementar. E aí, as regras de transição que dizem eles que vão negociar, só tem validade até uma lei complementar. Entendam? Para mudar a Constituição é 3/5 e vai e volta no Senado 2 vezes. Para mudar uma lei complementar é 50% mais 1. Ou seja, um governo que consegue comprar, não é difícil, 50% mais 1 do Congresso vai brincar de lei complementar como quiser. Então vamos entender bem. Retirar as normas da Constituição significa efetivamente uma negociação pífia, mentirosa. Isso torna, inclusive, a PEC 006/2019 impossível de negociar. Ela é inegociável. Como é que eu posso negociar alguma coisa se aquela negociação que eu faço hoje, eu posso no ano que vem perder? Que brincadeira é essa? Então, a segunda razão para que a gente rejeite esse absurdo é a retirada das normas da Constituição. No quinto ponto eu vou voltar nisso, vocês vão ver o absurdo que é. Bom, a partir daí, o que eles querem negociar são regras de transição de validade restrita, são regras de transição limitadas. E são, na verdade, um saco de maldades inacreditável. Coisa simples, pessoal. Quem aposenta por invalidez hoje, aposenta-se com 100% da sua média. Tudo bem? Não importa o tempo de contribuição. Se ele cumpriu lá o tempo de carência, 1 ano, ele aposenta com 100% da sua média. Uma pensão por morte hoje paga também 100% do que seria a aposentadoria do falecido. Então imaginem, por exemplo, o rapaz tinha 15 anos de contribuição, morreu num acidente comum e a esposa dele tem direito a 100% do que seria a aposentadoria por invalidez se ao invés de morrer ficasse inválido. Tudo bem? Fácil. A mudança que esse louco quer fazer, esse psicopata, muda para 60% qualquer aposentadoria para quem tiver até 20 anos de contribuição. E a pensão por morte passa a pagar 50% da aposentadoria, mais 10% para cada dependente. Vou traduzir, é fácil. O cara morreu com 15 anos, a viúva vai ganhar 60% de 60% da média de contribuição dele. Está de bom tamanho a maldade? Não para por aí. A maldade segue mais à frente. Por exemplo, uma das coisas que eu acho que na negociação eles vão tentar enfiar a goela abaixo é a tal da idade mínima. A idade mínima significa, na verdade, a extinção da aposentadoria por tempo de contribuição. Ela deixa de existir, passa a ser só por idade. E, ao mesmo tempo, eles querem crescer de 15 anos, que é a carência hoje, para 20 anos. Saiu um cálculo um dia desse bem bacana. O cara mostra o seguinte: se a aposentadoria por idade exigisse 20 anos, mais de 40% dos que estão aposentados não estariam. 60% é isso? Ah, é o contrário. Mais de 60%, quer dizer, não chega a ter 40% que teria mantido. Imagina um absurdo. Ainda bem que você me corrigir. Mas
Mas imagina, acho que eu troquei. Imagina um absurdo que isso representa para quem está lá. Aí alguém vai dizer: ah, esses vagabundos não chegaram a trabalhar 20 anos? Opa. Eles trabalharam 50 anos, não foram 20. Acontece que não tiveram o tempo suficiente de trabalho formal. E vejam, falar em trabalho informal hoje é brincadeira, não é? Eu vou voltar a essa questão da informalidade já. Mas vejam nesse conjunto todo. Só para definir bem o saco de maldades, imaginem vocês. Existe um benefício hoje, que é o benefício da LOAS, da Lei Orgânica de Assistência Social. Beleza? Está lá escrito na Constituição: idoso em condição de miséria tem direito a um salário mínimo. É até legal, né? Idoso. Segundo o Estatuto do Idoso, eu daqui a pouquinho estou idoso, né? Mais uns meses eu faço 60. Mas a LOAS diz 65 anos. Eu até briguei, fiz umas açõezinhas, mas perdi. Ou seja, os tribunais dizem que a Lei Orgânica de Assistência Social está certa. É 65 anos para ter direito ao salário mínimo. Sabe o que faz a PEC 006? Tira a palavra idoso e no lugar coloca 70 anos. Tá bom? 70 anos na miséria para ter direito ao salário mínimo. E aí, o saque-planta lá vai dizer: não, mas nós demos um jeitinho. Lá na regra de transição, tem um meio prato de sopa. Quem atinge 60 anos na miséria, ganha R$400. Pessoal, é uma brincadeira, não? Eles estão, na verdade, fazendo um desafio. Dizendo: meu amigo, tu tá 60 na miséria? Eu lhe dou 400 pau por mês. Se você conseguir sobreviver 10 anos, aí eu te dou salário mínimo. É meritocracia, não é? É o mérito dele sobreviver 10 anos com R$400. Pô, para com isso. Olha, vejam só. A coisa é tão grave que eles ficam inventando jabutis, jabuticabas dentro do sistema. Por exemplo, nessa reforma trabalhista indecente, foi criado o contrato intermitente. Lembram disso? Então, o cara te chama 48 horas antes, tu vai trabalhar. O que tu trabalhar, tu ganha, o que não trabalhar, não ganha. Bem, quando o cara não atinge o salário mínimo, o INSS tem se recusado a contar o mês. Pois essa emenda resolve o problema. Ela diz assim: se você não conseguir atingir o salário mínimo no mês, não tem problema. Você vai somando com outros meses. E quando você atingir o salário mínimo, vale um mês. Ora, você fica 5 meses ganhando menos que o salário mínimo para na somatória poder contar. Para com isso, né, pessoal? Isso é coisa do outro mundo, né? São loucos que estão propondo isso. Quem fez isso sacudiu o saco de maldades querendo, sei lá, acho que tudo é bode na sala, tudo eles vão negociar. Bom, o saco de maldades está composto na regra de transição. Regra de transição que ele diz que negocia, mas que tem validade restrita, porque pode ser desmontado através da lei complementar. Quarta questão. Essa tal de capitalização. A regra do 201A que eles escreveram lá, diz assim: as regras serão da lei complementar, mas é um regime de capitalização, vírgula, modalidade contribuição definida. Que raio é isso, né? Que modalidade? É a poupancinha individual, nada mais do que isso. Por exemplo, todo mundo sabe, aqui na região, tem cosipano, petroleiro, gente que tem fundo de pensão. Os fundos de pensão antigamente propunham um regime de capitalização, mas com benefício definido. Então tinha que ter um contador atuário bom pacas para fazer o cálculo de como cobrar e como aplicar para poder pagar no futuro. É dureza. Lá para 97, 98, veio a ideia da mudança de PCD para PCD. De plano de benefício definido para plano de contribuição definida. E aí, aquela forçação de barra para migrar. Lembra? Na Cosipa, era Fenco, virou Cosiprev. Lá na área a molecada chamava de Cocosiprev. Você migrou para o Cocosiprev? Migrei, senão meu chefe me migrava daqui, entendeu? É isso. Nos petroleiros, petroleiro não pode ser despedido. Fez concurso público. Sabe o que fez a Petros? Simples. Pagou
R$ 15.000 para quem topou migrar. Um companheiro me ligou e falou, Pardal, o que você acha? Eu falei, meu amigo, se fosse bom, eles cobravam R$ 15.000, é porcaria. Então vejam, um plano de contribuição definida, é um sistema onde você vai contribuindo, pode até ser que o patrão também contribua, mas você vai contribuindo e formando um fundo de reserva. Na hora que você for se aposentar, esse fundo de reserva é dividido a sua expectativa de sobrevida. O que diz lá a tabelinha do IBGE? Então, eu me aposento com 65 anos, aí pega a tabelinha do IBGE, vai viver mais 25, divide por 25 anos aí para ver o que ele vai ganhar. Se eu viver um pouco mais, a seguradora tem que pagar. Se eu morrer antes, a seguradora lucra. Dizem que eles compram um bonequinho de voodoo, espeta a agulhinha todo dia, para ver se mata logo o segurado para parar de pagar. Pessoal, não é possível que um plano de capitalização de modalidade, contribuição definida, possa substituir o seguro social brasileiro, que completa agora, em 2023, 100 anos da sua formação. Não é possível. Olhem, a OIT publicou, em dezembro do ano passado, um boletinzinho bem bacana. Vocês conhecem a OIT, né? Organização Internacional do Trabalho. É famosíssima, importantíssima, não é, Pascoal? É um troço de alto nível. Eles publicaram esse troço dizendo assim, 30 países fizeram essa mudança para capitalização e assemelhados. 30. Eram eles da América Latina, do leste europeu e 2 da África. Desenvolvido nenhum, claro, né? Eles fizeram a migração e 18 já voltaram atrás. E aí, a OIT diz qual é o grande problema. O grande problema foi um grande rombo nas contas públicas na ida e outro na volta. O primeiro país que fez essa opção foi o Chile, Xixilelê, aqui do lado. No governo, não é? Na ditadura Pinochet. Vocês sabem, todo mundo aqui já deve ter visto isso. A estatística diz que o país da América Latina, aonde mais idosos se suicidam, é o Chile. Não queremos disputar com eles esse título, tá bom? Preferimos que os nossos idosos possam continuar vivendo. Eles estão se matando porque não tem dinheiro para comprar comida. Estão se matando porque tem vergonha de não pagar as contas. É por isso que eles estão se matando. Então, vamos entender bem o que está acontecendo. O quinto, eu não sei nem como é que eu estou de tempo aí. Então tá bom. O quinto tema, a quinta razão. A quinta razão, pessoal, é aquela que fecha a mentira que está na primeira. Eles estão dizendo que a nova Previdência é para garantir a molecadinha e os velhos. Acontece que não garante ninguém. A molecadinha que vai ser obrigada a entrar no regime de capitalização fica dependendo daquele fundo de reserva, das aplicações, do que pode acontecer no mundo. Pessoal, o que vocês acham que as patrocinadoras obrigaram os seus trabalhadores a migrarem do PBD para o PCD? Não, eles continuam pagando. Veja, as patrocinadoras também contribuem no PCD. E por que obrigaram a mudar? Simples. Porque um PBD que no final não consegue pagar, vai sobrar para o patrocinador. E um PCD que não consegue pagar, não paga. É fácil. Você tem um fundo de reserva que a inflação transforma em zero. Matematicamente é até mais fácil. Zero, por qualquer que seja a sua expectativa de sobrevida, vai dar zero mesmo. Então não é possível que um sistema desse seja a substituição do seguro social brasileiro. Isso não é possível. Vejam, se o regime de repartição tem como garantia do pagamento dos benefícios do mês as contribuições do mês, como é que ele sustenta a partir do momento que o regime de capitalização é uma contribuição que ele arrasta consigo a vida inteira? Quem vai pagar? A União. Opa. Se a União pode pagar, significa que não há rombo nenhum mesmo. O rombo que vai se criar com essa implantação do plano de capitalização é muitíssimo maior do que qualquer rombo que eles possam apresentar hoje. Muitíssimo maior. Agora, para fechar,
Eu quero lembrar um grande previdenciarista português que chama-se Ilídio das Neves. Ele faz uma lição bem legal mesmo. Ele diz assim: um país civilizado, hein, tem 3 colunas que o sustentam. A coluna principal é um seguro social de responsabilidade do Estado, compulsório, mediante contribuição, que deve garantir o trabalhador entre um salário mínimo e um certo valor máximo, que pode ser 5.800, como é hoje o INSS. Eu colocaria 8.000 pelo menos como teto, mas 5.800, tá bom. Então, ó, de um salário mínimo a 5.800, esse cara está garantido pelo seguro social, regime de repartição, pacto de gerações, sob responsabilidade do Estado. Tudo bem? Do lado de cá, tem que ter uma coluna de assistência social, que vai garantir aquele que não consegue entrar nessa coluna do seguro social, não consegue completar o ganho de um salário mínimo ao mês. Então, a assistência tem que garantir, a não ser que a gente prefira o caos social, não é? E do lado de cá, nós temos que ter a previdência complementar. A previdência que deve ser privada sim, pode ser PGBL, pode ser o que for, mas que é dirigida para quem ganha acima do teto do seguro social. Porque quem ganha acima do teto pode arriscar como preferir, arrisca mais, arrisca menos, PGBL ousado, faz o que quiser. É bom que faça, é bom que se aposente de verdade, é bom que abra vaga no mercado de trabalho. E é bom que vá gastar seu dinheirinho, pega aí um navio para passear, vai para Aparecida todo ano, gasta seu dinheiro, faz com que esse Brasil possa efetivamente crescer economicamente. Olhem, quando se fala em regime de repartição, sempre é bom lembrar que durante um bom tempo só entrava dinheiro. As caixas de previdência, os institutos de aposentadoria e pensão, o próprio INPS só recebia dinheiro. Cadê? Está em Brasília, na Transamazônica, na Ponte Rio-Niterói. Por que não faz assim? O pedágio da Ponte Rio-Niterói deve render para o sistema previdenciário, o dinheiro dali. Então, não podemos nos fiar no que eles estão levantando, nesse monte de mentira. O que nós temos que garantir mesmo é que o Seguro Social Brasileiro, construção com suor e sangue de muito trabalhador, seja mantido. A DRU é verdade. Conhecem a DRU? Chama-se Desvios de Recursos da União. Esse aqui é a DRU, é um negócio assim absurdo. Essas coisas todas efetivamente poderiam ser modificadas. Vejam, nós não conseguimos falar com o Samuel Moreira, né, com outro deputado, que é do Vale do Ribeira. Olha, nós temos que pressionar os deputados, vocês sabem disso. Aqui da região tem 2, tem ainda o Samuel Moreira, que é lá do Vale do Ribeira. Os 2 estiveram já conosco. Rosana Vale, por exemplo, teve 2 compromissos conosco que eu faço questão de ressaltar. Está gravado. O primeiro compromisso é 006, não, de jeito nenhum, não presta. E o segundo compromisso é que só podemos aceitar uma discussão de reforma na Previdência após a reforma tributária. Quando houver a reforma tributária, houver uma distribuição real do que é imposto, quem paga, quem não paga, etc., aí a gente pode pensar em alguma coisa na Previdência. O outro deputado já não chegou a fazer tantos compromissos conosco, mas de uma forma geral era isso que a gente estava trazendo. Para encerrar, é preciso que a gente pressione, é preciso que a gente compreenda e é preciso que a gente espalhe o conhecimento, que a gente espalhe a grande mentira que eles estão colocando. Porque algumas coisas eles até conseguem enganar, outras é impossível. Por exemplo, capitalização, essas coisas, é impossível que eles consigam seguir na mentira. A única saída que nós temos é desmentir, é brigar, é estar na rua, é mobilizar e responder sempre, convocar o pessoal. Na área sindical, por exemplo, vamos convocar as diretorias, vamos cobrar do sindicato, nas associações de bairro também, em todo tipo de organização, o que nós temos que fazer é cobrar. E cada um de nós, como cidadão, participar efetivamente dessa resistência.
Eu nunca tinha pensado na minha vida que um dia a palavra de ordem da gente teria dentro dela a palavra menos. Né? Nunca menos, a gente queria sempre mais. Dessa vez é nenhum direito a menos. Muito obrigado, um abraço para todo mundo. Muito bem. A gente acabou de ouvir o Dr. Pardal, advogado previdenciário, e agora a gente vai ouvir o professor Dr. Daniel Vasques, da Unifesp, da Universidade Federal de São Paulo, que está também aí na dobradinha junto com o Pardal já, né, pelo que soube, não é a primeira vez. Sem mobilização, sem conversa com as pessoas, né, vai ser muito difícil, né? Mas a partir do momento de que essas pessoas que o Flávio falou, né, uma porcentagem alta de pessoas que desconhecem o projeto, a partir do momento que elas conhecerem, fizerem as suas contas, eu tenho certeza que vai haver pressão para que esse projeto não passe. Tá? E é isso que a gente precisa fazer nesse momento, né? Dar argumentos e conversar com essas pessoas, com base nesses argumentos, com base, né, no seu cálculo, no que vai acontecer com você, o que aconteceria com você se essas regras já estivessem em vigor, e se é esse o pacto social que a gente quer, se é esse o futuro que a gente quer para os nossos jovens, que todo mundo quer chegar lá, quer se aposentar, e se é isso o que a gente quer ver, a situação que a gente quer ver os nossos idosos daqui para frente. Tá? Essa conversa, completar o que o Pardal já disse aqui muito bem, eu fiz um levantamento de alguns dados e queria apresentar, então, para vocês. E a principal motivação minha é destacar que esse projeto, em primeiro lugar, ele prejudica todos. Né? Todos perdem. Todos. Né? E a partir do momento que você tratar todos igualmente, por consequência, a gente está fazendo uma injustiça. Né? O princípio básico da justiça social é o quê? É tratar desiguais desigualmente, né? Tratar iguais igualmente. Essa reforma da Previdência, ao tratar todos, né, com a mesma régua, né, ao impor perdas, né, porque a reforma da Previdência, eu vou apresentar, eu já coloco aqui. A reforma da Previdência ela tem um único foco, né, que é o foco nas despesas, nas reduções dos benefícios. Em nenhum momento ela se preocupa com a receita. Né, se preocupa, né, com fontes de financiamento, discutir fontes de financiamento, num contexto de reforma tributária, tá, ela vai numa única direção, que é de corte. Inclusive, dentro da proposta da Previdência, ela abre mão de uma parte de receita, para vocês verem, né, que essa questão do déficit aí não é tão urgente assim. Então, o foco da minha apresentação vai ser esse, e eu vou tentar trazer algumas informações, alguns dados para vocês aqui hoje. Tá? Então, primeiro resgatar um conceito importantíssimo, né, que é o conceito da seguridade social. Tá? Então, quando a gente trabalha com o conceito correto, consagrado na Constituição de 88, de seguridade social, não cabe a gente falar em déficit. Tá? O conceito de seguridade social, que está aqui, né, desse lado, ele foi pensado, né, para financiar 3 políticas: previdência, assistência e saúde. Né? E para garantir esse financiamento, a Constituição de 88 cativou recursos, né, contribuições sociais para financiar essas 3 despesas. Tá? Que não são só as contribuições de patrões e empregados para a Previdência. Tá? Há outras fontes de recurso, como a contribuição social sobre o lucro líquido, COFINS, CID, PIS/PASEP, a antiga CPMF, que era uma contribuição também vinculada à Seguridade Social, e nesse caso à saúde. Tá? Então, todas essas receitas estão vinculadas ao financiamento dessas 3 políticas que formam a Seguridade Social. Tá? A educação, hoje eu não falo disso, também tem o seu sistema de financiamento, tá? Com recursos vinculados da União de Estados e Municípios para o financiamento da educação. Tá? Isso em 88. Já em 93, ou seja, 5 anos depois, no contexto da preparação para a aprovação do Plano Real, né, já se criou um mecanismo de tirar recursos da Seguridade Social.
de desvincular receitas da União. Começou com um nome engraçado, de Fundo Social de Emergência. E de social não tinha nada e de emergência tampouco, porque até hoje dura. E depois usaram o nome certo, deveria ser esse que o Pardal falou, desvio de recursos da União, mas é desvinculação de receitas da União. Então, na Constituição, de maneira autorizada, se desvia, inicialmente 20%, e chega hoje a 30% de recursos que deveriam estar 100% destinados à Seguridade Social, mas que são autorizados a serem usados para outras fontes de financiamento. Se eu trabalhar, então, com o conceito... e a PEC do teto agrava ainda mais isso. A PEC do teto, então, desde 93 a gente vem em quadro, e a PEC do teto simplesmente acaba com o crescimento de recursos geral do Estado, quebra financiamento da educação, só garante, no caso da União, a reposição da inflação, e a mesma coisa para a saúde, que também tinha um crescimento das despesas vinculado ao PIB. Então, a gente tem dois hoje constrangimentos claros que vêm sendo utilizados para justificar uma reforma. Mas se eu trabalhar com o conceito de seguridade social, portanto, eu não vou ter o déficit da Previdência. Não posso falar em déficit. Aliás, até mesmo quando se trata só dessa parte da Previdência, é errado trabalhar com o conceito de déficit. Porque na Constituição também a Previdência é tratada como tripartite. Devem financiar a Previdência patrões, empregados e o governo, e a sociedade em geral. Então, o déficit da Previdência é a parcela do governo. O governo não existe em nenhum país do mundo uma Previdência que se equilibre só com contribuições de patrões e empregados. Sempre tem fontes diversificadas de financiamento, que é justamente o que a Constituição de 88 nos garante. E de fontes diferentes, não é só o emprego, é o lucro também, são contribuições sobre movimentações financeiras. Então, esse é o espírito, é o conceito de Seguridade Social do Brasil e do seu financiamento. Se eu trabalhar com Seguridade Social, até 2015 a gente não tinha déficit. A gente teve uma queda em 2015, mas ainda preservava superávit na Seguridade Social. A partir de 2015, o país entra numa espiral negativa, numa recessão profunda, e não se recupera até hoje. E aí você tem uma deterioração das contas públicas. Mas não é por conta da Previdência. É por conta da espiral negativa, do baixo desempenho econômico, do desemprego, que mina ali as fontes de financiamento, as bases de financiamento da Seguridade Social. Então, o conceito de Seguridade Social é que deve ser trabalhado. E mesmo quando eu entro, assumo a visão só da Previdência, pegando de um lado, então, apenas a contribuição para a Previdência de patrões e empregados, e do lado da despesa apenas os pagamentos feitos dos benefícios previdenciários, então você tem uma despesa superando a receita ali já desde 95. E ela vem ali embaixo, está vendo aquela linha ali embaixo? Seria, então, o saldo negativo de receitas de previdência e despesas de previdência. A participação do governo, de outras fontes, a participação do governo, o governo inteirando no financiamento tripartite da Previdência. Agora, quando eu olho essa linha, eu vejo que em alguns momentos o déficit da Previdência diminui. Olha lá, você vem no início dos anos 2000, ali, você tem 1,5, cai para 1,5 em 2003, por exemplo, e ele vai, ali a partir de 2007, quando um país começa a ter um ritmo de crescimento econômico um pouco mais acelerado, uma taxa de desemprego menor e uma taxa de formalização também maior, você tem uma redução e esse déficit chegaria a 0,8% do PIB. Fica 0,8, 0,8, 0,8 até 2014, e aí entramos 2015, 2016, 2017, 2018, numa espiral negativa. Então se propõe fazer uma reforma da Previdência no momento, e se justifica um déficit elevado no momento, não por culpa do sistema, mas por conta do baixo desempenho econômico, sem dúvida nenhuma. Isso sem contar, que são 61 bilhões retirados com desvinculação de receitas
da União da Seguridade. E também aqui abaixo, você tem em 2016 um montante de 142 bilhões, isso fluxo, tá? Tanto a DRU quanto as desonerações, tá? As desonerações são anualmente. Ano que vem vai ter a mesma DRU e a mesma desoneração incidindo, tá? 142 bi de desoneração em 2016, 61 bi em 2015 de desvinculação de receitas da União, tá? Se eu for pegar o estoque, tá? Isso fluxo, todo ano tem. Você tem um estoque, uma dívida acumulada de empresas com a Previdência, tá? Algumas delas são de massas falidas, de empresas grandes que já não estão mais, mas outras, ao contrário, né? São de empresas que estão aí, né? Que mostram fôlego, né? E que, portanto, se deve pensar pelo lado da receita em buscar recuperar esses créditos que a Previdência tem. Tá? Falando de JBS, estou falando de Marfrig, né? Outro frigorífico, então grandes empresas do agronegócio, tá? Algumas instituições de ensino superior que perdem o seu caráter de não lucrativo, né? E que estão recorrendo e, portanto, não pagam porque estão recorrendo, mas perdem porque têm grandes lucros. Estou falando da Mackenzie, por exemplo, e outras instituições luteranas de educação, né? Algumas prefeituras, grandes prefeituras que devem para o sistema de previdência, banco, Bradesco é um dos grandes devedores, tudo fonte oficial da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, né? Créditos escritos na dívida ativa da União. Tá? Se eu somar o estoque com o fluxo, eu teria aí, né, 600 bilhões, isso em 2016, poderia estar atualizado isso, de recursos que poderiam, né, ser a prioridade. A primeira prioridade, então, recuperar o financiamento, recuperar o crescimento econômico. Tá? Então, quando me perguntam, enquanto economista, Daniel, não tem que, então, mexer nada? Eu falo, enquanto economista, nós temos que recuperar a economia do Brasil, nós temos que recuperar o crescimento econômico, nós temos que recuperar o nível de emprego. Tá? Nós temos que fazer uma reforma da Previdência. E aí, né, se a sociedade quiser discutir a parcela de recursos que destina para a Previdência, se faz um debate na sociedade sobre isso. Tá? Muito bem. Então, mas vamos lá, vamos entrar nos argumentos do governo. Tá? Então, vamos olhar a proposta. Isso tudo está fora da proposta. Tá? Isso tudo não está na mesa. Tá? Então, eles vão argumentar que há um déficit da Previdência, mostram o valor anual, esse déficit de 265 bilhões, segundo o realizado em 2018, mostram, né, que há necessidade de reformar porque as pessoas estão vivendo mais, né, isso é bom que elas vivam mais, tá? É verdadeiro que as pessoas vivem mais, tá? É a fonte do IBGE, então há uma expectativa de vida, né, de quem chega a 60 anos, esse é o cálculo correto também, o indicador correto, não é a expectativa de vida ao nascer, mas a expectativa de vida de quem chega aos 60, 65 anos, ou seja, na idade de se aposentar ainda, quanto que receberia, então, o benefício, em média, né, estimativa, tá? E mostram ali o quanto que eles querem a meta de 1 trilhão, né, uma obsessão por esse 1 trilhão para quê? Para ir para a educação, para ir para... Ninguém diz para quê. Né? Aliás, nem pode ir para a educação porque está com teto, está tudo congelado. Tá? Então, esse 1 trilhão aí é uma meta, se faz né, e não se vê qual seria, então, uma reforma possível de ser feita. O que eles querem fazer para 1 trilhão é uma reforma impossível de ser feita. É o fim a pergunta é essa, né, do debate. Nova Previdência ou o fim das aposentadorias? Essa reforma de 1 trilhão é o fim das aposentadorias por uma boa parte, eu vou demonstrar aqui, dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. Tá? Bom, o primeiro ponto é a redução geral dos benefícios, mas eles começam com uma cortina de fumaça, né? Que é uma redução, olha lá, né? Dentro do próprio exposição de motivos do Ministério da Economia, eles admitem lá, alteração nas alíquotas do regime geral. Estão abrindo mão de 27 bilhões de receita. Tá? O foco nunca foi a receita, sempre a redução do benefício. Então, como um atrativo, né, eles estão colocando, olha, vai ter uma redução. Né? Para quem ganha até 1.700, hoje paga 8%,
Então, quem ganha um salário mínimo, perdão, vai pagar 7,5%, 0,5% a menos. Né? Para quem ganha R$2.000, vai pagar 8,25 e hoje paga 9. Tá? Para quem ganha o teto, por outro lado, pagar 11, pagaria 11,68. Tá? Só que pouquíssima gente. Eu estou falando de uma previdência, gente, é bom dar esse número logo de cara, que 66%, 2 a cada 3 pessoas recebem um salário mínimo de benefício. Tá? 85% recebe 2 salários mínimos de benefício. Isso que eu estou falando da previdência. Só 17%, né, ganham mais do que 2 salários mínimos de benefício previdenciário. Tá? Essa é a previdência no Brasil. Tá? Então eles tem uma cortina de fumaça, que é uma redução de 0,5%, mas não vê desvia o foco do debate. Olha, isso aqui é um meme que eu recebi pelo WhatsApp. Né? O beabá para você não passar vergonha para falar da reforma da Previdência. Você que não sabe fazer as 4 operações básicas. Né? Então diz, olha, quem hoje paga 8, paga 7,5. 9, 8,5. Tá. Mas e aí? E o outro lado? Né? Me lembra um pouco aquela história daquele programa do Silvio Santos, que coloca o guri na cabine. Né? Você troca a bicicleta por um balde furado. Você troca menos 0,5% por menos 40% na sua aposentadoria. O desvio de foco é esse. Tá? O desvio de foco dizendo que vai tratar todos, vai unificar regime geral com regime público, e o Pardal já falou que isso já foi feito em 2003. Tá? Para quem entrou depois da regulamentação do fundo complementar, já está pagando o teto, pagando sob o teto a Previdência. Tá? Porque antes, quem estava no regime público, não sei se tem a situação de alguns de vocês aqui, e quem ganha acima do teto já está contribuindo acima também. Né? Hoje a contribuição máxima no regime geral é R$650, menos R$650. Né? Os 11% no setor público sempre incidiu sobre o salário da pessoa. Tá? Então, para mudar, né, para transformar, essa contribuição a mais teriam que devolver. Então tira. Né? Quem entrou a partir de agora já está sob as regras do regime geral. Tá? Quem estava antes, até se aposentar, é um custo de transição do sistema. Mas a reforma já foi feita, quem entra hoje no serviço público entra nas mesmas regras de previdência do setor privado. Tá? Então, acho que para combater isso, né, é a conversa, você já fez as suas contas. Né? O Diese fez uma calculadora, você entra lá no site do Diese e você tem a calculadora, o quanto seria sua aposentadoria, o quanto tempo faltaria para você se aposentar nas regras de hoje e quanto faltaria para você se aposentar nas regras da nova Previdência. Tá? O segundo ponto da reforma da Previdência, eu queria destacar crueldades que estão, além do disfarce desse desconto de 0,5%, dessa troca do 0,5%, da bicicleta pelo balde furado, 0,5% a menos, por menos 40% no benefício, você tem outras maldades camufladas. Tá? Essa é uma delas. Ela passa desapercebida diante da idade mínima. Tá? Diante da idade mínima. Porque se de um lado você teve uma alteração demográfica que poderia justificar uma idade mínima, você não tem nenhuma alteração no mercado de trabalho brasileiro que justifique aumentar em 25% o tempo mínimo de contribuição. Tá? Passar de 15 anos para 20 anos de contribuição mínima. Isso vai excluir, segundo o Diese, quando eu fiz o debate com o Pardal, não tinha esse dado também. Eu descobri recentemente. Se o tempo hoje, se já tivesse em vigor os 20 anos de tempo mínimo de contribuição, então vai subir de 15 para 20 anos. Na dinâmica de mercado de trabalho brasileiro, que eu já vou mostrar aqui alguns dados também. Tá? Se isso já tivesse em vigor, a gente teria 60% dos atuais aposentados por idade, não sei se essa é a diferença, então quem se aposenta por idade, que é 15 anos, e a idade. Tá? Com 15 anos você tem que ter a idade para se aposentar, é aposentadoria por idade. Tá? 60% das pessoas não estariam aposentadas. Tá? Se fosse a proposta do Temer era de 25 anos de mínimo.
85% não estaria aposentada se o tempo fosse 25%. Tá? Por quê? Então elas chegam lá. Então, ó, deixa eu dar essa informação para vocês. 66% até um salário mínimo, 85% até 2 salários mínimos no regime geral. Se eu for olhar só o pessoal que se aposenta por idade, tá? Que é 53% se aposenta por idade, né? 95% ganha menos de 2 salários mínimos. Então, os benefícios de quem aposenta por idade já são menores. Tá? Em média, as mulheres que se aposentam por idade, hoje a idade mínima para se aposentar a mulher é 60 anos, e ela já se aposenta com 61,5. Tá? E o homem, a idade mínima hoje é 65, não altera, vai manter 65 pela proposta, e ele já se aposenta com 65,5. E aí o governo, né, hoje mesmo, o camarada que foi lá, secretário da Previdência, falou, ó, não atinge o pobre. O pobre já está se aposentando com a idade mínima. O problema não é a idade mínima. Né? Por que essa mulher, em média, não aposentou com 60 anos? Se apresentou lá no INSS, bumba, quero me aposentar. Vocês têm ideia? Porque ela não conseguiu chegar a 15 anos de contribuição. Devido à informalidade, devido à rotatividade, devido... Tá? E a mesma coisa o homem, não se aposentou com 65 anos, porque ele também teve que esperar um tempo para chegar ao tempo mínimo de contribuição. Com 15 anos. Com 20 anos, 60% deles não estariam aposentados. Tá? Então aqui, gente, o ajuste não é pela idade. O ajuste aqui não é pela idade. O ajuste é pela exclusão. Essas pessoas, a não ser que tenha uma mudança muito grande no mercado de trabalho brasileiro. Tá? Essas pessoas não vão se aposentar mais. E o argumento que eu tenho escutado aí é, está desempregado, mas tem que continuar. Onde já se viu? Né? Onde já se viu o cara vai deixar de pôr a comida na mesa, está batalhando, está na informalidade, está no desemprego, para ser previdente e pagar a aposentadoria para daqui a 30 anos? Isso não existe. Né? A contribuição previdenciária não é voluntária. Quem está no mercado de trabalho formal, né, é obrigado a contribuir. Então não dá para culpabilizar a vítima. O cara não está contribuindo porque... Ele não está contribuindo porque ele não está empregado, ele não tem condição de contribuir, não está na formalidade. Tá? Olha só, né? Aqui é o desemprego. Então a gente teve um desemprego, né, de 6,4 em 2014, e a espiral negativa nos levou a um desemprego de 13,6 no maior ponto, caiu um pouquinho, já aumentou de novo. O último dado atualizado isso aqui, 12,4% de taxa de desocupação, de desemprego, segundo o IBGE. Tá? Então, eu estou num pico de desemprego considerando ocupadas as pessoas... as pessoas estão procurando emprego, né? Que nos últimos 30 dias procurando emprego, aquele conceito de desemprego formal. Tá? Aqui os ocupados. Então, eu tenho 54 ocupados. Né? Tem o pessoal desocupado, tem o pessoal que está ocupado, 54%, não alterou isso, até diminuiu um pouco. Tá? O pessoal que está fora do mercado de trabalho, estudantes, ó, 54% da população com 14 anos ou mais de idade. Tá? Então tem boa parte que é estudante, boa parte que é aposentado, não está ocupado porque não está procurando emprego, não está trabalhando nem procurando emprego, já está na condição de aposentado. E, né, quando a economia entra em crise, boa parte de desalento, de pessoas que estão fora porque não acreditam que vão conseguir ou não têm condição de procurar um emprego por falta de... Então, né, estão fora, estamos fora das estatísticas. Tá? Vou chegar lá, vamos lá. Se eu pegar só os ocupados, esses 54%, só 60% está de alguma forma contribuindo com a Previdência. Esse é o mercado de trabalho brasileiro. Tá? Chegou a um pico de 65, caiu para 63, você teve um aumento de 61, chegou a 65,7 e caiu de novo. Tá? Então eu tenho boa parte da população ocupada que não contribui, portanto não há nenhum indicador que ela vai conseguir contribuir por mais tempo ainda. Tá? De 15 para 20 anos. O BPC, essa aí o Pardal já falou, né, desvincular o salário mínimo. Gente, é o salário mínimo. Como é que você propõe uma coisa de desvincular com o salário mínimo brasileiro? Não estou falando do salário mínimo europeu, porque há países na Europa cuja aposentadoria é menor do que o seu salário. Mas eu estou falando do salário mínimo brasileiro, não do salário mínimo europeu. Tá? Então, propor, né, desvincular o BPC do salário mínimo também é outra maldade. E não é só o BPC, é o benefício por invalidez também, o Pardal já comentou. Tá? Então, hoje você tem 100% do benefício na invalidez. Tá?
vai ser 60% até 20 anos e mais 2% se ele tiver contribuições maiores que 20 anos, tá? Na invalidez. Tá? Podendo ser abaixo do mínimo. Tá? Então, se ele contribuía com o salário mínimo, como é o caso do salário-benefício de 66%, e ele se acidentar e não poder mais trabalhar, se aposentar por invalidez, ele não vai receber um salário mínimo, vai receber 60% do salário mínimo, R$ 598 em valores de hoje. Tá? E a mesma coisa acontece na pensão por morte. Tá? 60% sobre 60%. E também abaixo do salário mínimo. Tá? Admitir benefício abaixo do salário mínimo é algo impensável, impossível. Né? Não dá para admitir, né, benefícios abaixo do salário mínimo. E isso que vai acontecer com quem se acidentar, né, se estiver perto do mínimo, ou até mais que o mínimo. Né? Se tiver contribuindo com 2 salários mínimos, vai cair a 60%. Essa é a conta que as pessoas têm que fazer. Tá? Aqui, gente, a gente está falando de aposentados atuais, porque não tem regra aqui na pensão por morte, não tem regra de transição. O evento, né? Então morreu sobre as novas regras, recebe pelas novas regras. Então estou falando dos aposentados de hoje, das futuras pensionistas. Tá? A gente ainda tem uma geração em que boa parte era uma renda só. Né? A gente tem muita... Bom, acho que todo mundo tem um aposentado e a esposa, ou o esposo, uma aposentadoria só. Então poderia cair para 60%. A gente está falando das nossas mães. Se a gente não for capaz de sair na rua e defender nossas mães, a gente não vai ser capaz de nada. Né? Defender as nossas próprias mães. Tá? Estou falando mães porque é a maioria. Vem de uma divisão social de trabalho por gênero, né, das gerações anteriores que hoje estão aposentadas e que, se o companheiro morrer, e isso acontece, as mulheres vivem mais, né, elas vão receber 60% do salário-benefício que eles têm hoje. Tá? É muito difícil ter mais dependentes, vai ser 60% via de regra. Tá? No caso da pensão por morte. Né? Bom, aqui a redução do benefício, essa regra é para todos, é o que perde todos. Tá? Porque hoje você joga 20% das menores contribuições fora. Tá? Então, além dos 60%, muda para todo mundo, passa a ser 100%. Então, o que acontece? Que é o normal. A gente começa trabalhando, tal, baixo e vai crescendo na carreira. Né? A trajetória normal é essa. Tá? Vai ganhando mais, contribuindo mais. Então, hoje, você jogava fora os 20% de contribuição. Não vai jogar mais. 100%. E também não há regra de transição para o cálculo do benefício. A regra de transição para o direito a se aposentar. Para a idade. Então, se a pessoa tem idade para se aposentar e tempo de contribuição para se aposentar hoje, ela tem o direito assegurado de se aposentar. Mas o cálculo do benefício é o vigente. Tá? Então também há perdas imediatas. O próprio governo admite, para a regra de transição será limitado a 100%. Né? Porque há também uma possibilidade, se o cara trabalhar mais, 41, 42, ele vai recebendo um pouquinho a mais, até chegar a 110%. Tá? Então isso prejudica todos. Todos. Tá? A não ser que a pessoa tenha uma trajetória totalmente regular, que é impossível. Tá? Então haverá uma redução geral dos benefícios previdenciários. E aqui eu dou 2 exemplos para terminar. Tá? Um caso que está dentro dos 66%, né, de que recebe até um salário mínimo. Então um trabalhador com 65 anos, trabalhou a vida inteira, começou a trabalhar com 18 anos. Tá? Só que devido a essa dinâmica do mercado de trabalho brasileiro, ele só conseguiu contribuir efetivamente 40% do seu tempo. Tá? Então, um caso normal. Esses casos que eu fiz aqui, até publiquei na revista Fórum um artigo sobre isso, tá? São 2 pessoas que eu conheço. Fiz o caso de 2 pessoas que eu conheço. Tá? Então, essa pessoa que está na informalidade, que está ali batalhando, conseguiu contribuir 40%. Hoje ela se aposentaria imediatamente com um salário mínimo. Que ela chegou aos 65 anos e tem mais do que 15 anos. Tá? Se mudar a regra, quando terminar a reforma, tá? Teria uma regra de transição para essa pessoa, mas quando terminar a reforma e for exigido 20 anos, ela não vai poder se aposentar agora, ela vai ter que esperar completar os 20 anos de contribuição com 65 anos, com essa característica que ela ficou 40. Então, se ela manter a mesma coisa, se ela conseguir arrumar os empregos, manter a mesma coisa do que foi a vida dela em média, essas contribuições que faltam vão levar para 3 anos. Esses 15 meses vão virar
3 anos devido à rotatividade e à dificuldade dela de pertencer ao mercado formal de trabalho. Tá? Vai se aposentar com um salário mínimo. Se falecer, a viúva vai receber 60% do salário mínimo, ou seja, R$ 598. O outro exemplo, para terminar, é de um caso do privilegiado, né? Olha o privilegiado. Né? R$ 2.500 de salário de contribuição. Está com 60 anos, começou a trabalhar com 20 anos, só ficou 10% na informalidade ou desempregado, tá? Conseguiu um salário de contribuição de R$ 2.500. Tá? Hoje ele tem 36 anos de contribuição, portanto, receberia 2.500 pela regra 86-96, tá? Ele se aposenta por tempo de contribuição. Isso vai acabar, o tempo de contribuição, ele vai ter que esperar mais 5 anos para trabalhar e vai ganhar praticamente o mesmo valor. Põe praticamente porque ele vai somar 41 anos de idade e vai ganhar 102%, ele vai ganhar 2.550. Tá? De novo, a cabine lá do programa, né? Quer trocar 5 anos a mais de trabalho e contribuição por R$ 50 a mais na sua aposentadoria? Tá? É isso que aconteceria com esse camarada. Ele vai trabalhar 5 anos a mais para receber praticamente o mesmo benefício. Quando acontecer a morte, a pensão por morte vira 60%, ou seja, a viúva hoje receberia 2.500, passaria a receber R$ 1.500 de pensão. Tá? Eu acho que a partir do momento que a gente informar as pessoas, sair, né, botar ela na frente da calculadora do IBGE, convencê-la da exposição que ela está, convencê-la com a exposição que as nossas mães estarão, né, dizer que isso afeta todo mundo, principalmente os mais pobres, eu acho que a gente consegue virar esse jogo e evitar esse desastre que seria o fim da Previdência Social no Brasil.